Olá pessoal, esse é mais um vídeo aqui do seu canal Recalculando Saúde e Felicidade. E no vídeo de hoje, gente do céu, você não sabe, a gente está trabalhando, a gente está aqui em Cascavel, estou gravando esse vídeo durante uma exposição agropecuária. Aliás, vocês acompanharam, né? Porque semana passada eu estava falando da participação, de a gente ter que fazer ginástica, academia, fazer tudo o que precisa fazer, e aí a gente lembrou que dia 19 dessa semana, dia 19 de fevereiro, é o dia do esportista. Aí o nosso pessoal da produção lá pediu assim pra mim, Carlão, acho que a gente devia fazer um vídeo, você devia entrevistar um esportista legal, que você admire, que você goste, que você conheça. Eu falei, rapaz do céu, é uma ideia boa, mas como é que conhecer esportista? Não é que durante a feira aqui eu conheci o Rodrigo Bussadori, que é o head de fertilizantes da AgroGalaxy. E a gente conversando no almoço, ele falou das mudanças que ele fez na vida. Gente, vocês não perdem por esperar a baita prosa que nós tivemos sobre exatamente isso, sobre esporte, sobre mudança de vida, sobre qualidade de vida. Tudo isso você já sabe, você vai ver, mas é só depois da vinheta. Roda a vinheta aí, Cairuto! Estamos de volta aqui no nosso canal Recalculando Saúde e Felicidade. Como eu prometi antes da vinheta, hoje o papo aqui vai ser top de linha. Nós vamos falar de esporte, nós vamos falar de mudança de vida, nós vamos falar de qualidade de vida. Agora, antes de apresentar aqui meu convidado, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve no canal, aí aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e ó, pode compartilhar com todos os seus amigos, tenho certeza que você vai adorar. Bom, o negócio é o seguinte, gente, vamos apresentar aqui, o meu convidado de hoje é o Rodrigo Bussadori, ele é administrador de empresas, mora em Londrina, no norte do Paraná, e o homem é o head de fertilizantes aqui do AgroGalaxy, que é uma empresa top do setor, e que está aqui do meu lado hoje, está trabalhando. Querido, obrigado pela sua presença, por topar essa conversa, viu? Imagina. Que conversa boa, né? Porque você vê como que é o mundo, né? A gente tá aí falando, sugestão, e eu fiquei pensando, mas como que eu vou achar um esportista, né? E de repente conheci sua história, e eu adorei a sua história, e eu queria que você dividisse essa história com a gente, porque é uma história que vai inspirar muitas pessoas a começar. Como é que foi essa história de... Como é que você começou a praticar esporte? Me conte. Bom, obrigado pelo tempinho, vai ser um prazer contar um pouquinho aí da minha história pessoal, né, ligada a esportes. Começamos a conversar de potássio, de fósforo e acabou que caímos na conversa do almoço e nos conhecendo um pouco melhor e entendendo que tínhamos esse gosto em comum, né? Bom, mas minha vida em esportes começou da seguinte maneira. Na verdade, a vida toda eu fiz esportes, desde criança sempre gostei. E sempre pulei muito de esportes em esporte, enjoava de um ia para outro e sempre praticando esportes. E aí me formei em administração de empresas, cheguei a começar o curso de educação física, eu fiz educação física, na verdade, fazia uma de manhã e uma à noite, e acabei terminando os dois cursos. E educação física eu nunca exerci, desde o primeiro ano vi que, apesar de gostar muito de esportes, aquilo não era, para mim, não queria trabalhar com aquilo. Entendi. Me envolvi com administração e aí minha história profissional você conheceu um pouquinho. E na história pessoal, então, sempre tive o esporte, né, como uma válvula de escape, sempre gostei de praticar todos eles. E de todos eles, o que eu mais me envolvi desde a adolescência até os dias de hoje, sempre corri de moto, fazia enduro de regularidade, de velocidade, motocross, então corri de moto minha vida toda. E aí de lá pra cá, te contei um pouquinho agora, deixa eu te falar, desafios, né? Nós estamos falando de um esportista, vocês estão vendo que é um esportista assim, eu até perguntei para ele, mas esse negócio é competição, você deve competir em alto nível. Você falou, não, é puramente amador. Como é que é isso? É um amador, vamos dizer assim, se tiver uma faixa aqui entre o profissional e o amador, você tá, vamos dizer assim, no mínimo colado com o profissional, não tá não? Talvez no meio do caminho ali,
aquele amador levado a sério, né? Aham. Então eu competi por muitos anos e de fato tentando levando uma vida de esportes, mesmo que não remunerado por isso, né? Entendi. Então eu sempre pratiquei o esporte pelo prazer, mas levando muito a sério, de fato, como toda pessoa que gosta de esporte, de competir, dando o meu máximo, né, para estar, enfim, sempre tentando galgar as melhores posições ali. Então, Chega uma hora que você começa a competir com você mesmo, né? Você fala assim, não, eu quero melhorar isso, né? Isso. Como é que, então, da moto, a moto não é um negócio assim, vamos dizer, eu tô andando de bike, eu já descobri andando de bike, né? Todo mundo sabe aí, que acompanha nosso canal, sabe que eu gosto de bike. Eu já descobri também que a bike é um esporte que tem um certo risco. E eu fico imaginando a moto, talvez a moto seja mais risco. Aí não sei se é verdade. O que você me diz disso? Então foi assim, né? Andei de moto a vida toda e a moto de fato envolve um risco muito grande, especialmente quando você quer competir, né? Então para você de fato estar ali brigando pelas primeiras posições, você tem que se sujeitar a um nível de risco bastante alto. E não à toa, me arrebentei diversas vezes, operei algumas vezes, quebrei clavícula, quebrei perna, braço, como pode se esperar em 20 anos correndo de moto, né? E um pouco antes do meu primeiro filho nascer, por coincidência, eu tinha sido vice-campeão paranaense no ano anterior e estava treinando na pista de motocross, tentando ganhar um pouco mais de ritmo e quebrei a clavícula pela segunda vez naquele momento. E como meu filho estava para nascer, eu falei, caramba, o meu primeiro filho, eu falei, caramba, é hora de dar um tempo nesse negócio, né? E aí parei com as motos, dei uma atenção ali ao nascimento dele. Logo na sequência, a minha segunda filha nasceu, então fiquei um pouquinho afastado das motos e sempre com aquela vontade, quer dizer, de voltar a sentir aquela sensação da conquista. Entendi. E de uma maneira que não fosse a moto, porque quando eu voltei a andar de moto depois de ter tido os primeiros filhos, o meu primeiro filho e minha segunda filha, eu vi o que já tinham me falado, né? Que depois que você vira pai, o seu nível de exposição ao risco muda totalmente. E eu vi que eu não estava mais conseguindo ser competitivo. Entendi. Os caras que não andavam perto de mim, 3 anos depois, eu já não acompanhava mais. Entendi. Então eu comecei a buscar por outros esportes, por outros desafios que não me expusessem a risco. E aí eu conheci o mundo das corridas. Eu conheci na empresa um grande amigo que tinha feito uma ultramaratona nos Andes. E eu ouvi a história dele, me encantei, eu falei, rapaz, tá aí, eu vou treinar para fazer esse negócio. E até então não corria. E aí comecei a me dedicar com isso, treinei 1 ano para fazer a minha primeira maratona em 2015, para me preparar para em 2016 fazer essa ultramaratona, que foram 100 quilômetros, atravessando a Cordilheira dos Andes da Argentina para o Chile, 100 quilômetros em 3 dias. Rapaz. E foi uma baita experiência. E o que foi mais legal disso é que eu percebi aquela conquista de um desafio tão extremo e que demandou tanto sacrifício, tanto treino, a realização de ter concluído foi tão grande ou maior do que as conquistas que eu tinha nas corridas de moto regionais que eu fazia ali pelo Paraná e ali pelo sul do Brasil. E aí eu me encantei com a história do desafio e aí te contei alguns. E eu quero que você conte aqui para o nosso público. Posso contar todos eles? Não, eu quero que você conte, porque nós vamos ilustrar, inclusive, vocês estão vendo aí, vão ter fotos ilustrando aí, vai ser muito legal essa conversa, porque parece que, você falou um negócio que eu queria até pegar, isso é um traço de personalidade, eu queria saber disso. Eu, de certa forma, às vezes enjoo muito, você começa a repetir uma coisa, aquilo vai uma hora e você acaba meio que enjoando. Acontece isso com você também? Porque isso deve acontecer com o pessoal também que assiste aqui o nosso canal Recalculando. Mas tem um negócio que é importante, é quando você precisa fazer, tem coisa que precisa ser feito e não tem graça nenhuma. Porque eu falo assim, tem uma frase do nosso campeão brasileiro aí, campeão mundial, né, de mountain bike, o Henrique Avancini, e ele fala que o pai dele disse para ele, aprendeu com o pai dele o seguinte, o pai dele falou assim, meu filho, é o seguinte, você quer ser campeão? É facinho, ser campeão é mole, mas difícil mesmo é treinar. Se você treinar, vai ser uma moleza. Não, se treinar vai ser uma moleza. É mais ou menos por aí, porque você falou, eu treinei 1 ano, eu queria que você falasse o que precisa para você, né, tá ali. Mais ou menos por aí, pegando o teu gancho.
Eu fiz o... Já vou emendar então, Sim. depois da ultramaratona, nos anos em 2016, eu fiz o Ironman em 2017. Rapaz. E aí me perguntam assim, né? Puta, mas o Ironman deve ser muito difícil de fazer. Eu falei, o Ironman foi fácil de fazer, o difícil foi treinar para conseguir fazer. É exatamente o que você falou. Então, Só para quem não sabe, o Ironman envolve... O Ironman são 3.800 metros de natação a mar aberto, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Rapaz do céu. Quanto Então, tempo isso? Eu fiz em 13 horas. E seguidinho, Sem não? parar, direto. São 13 horas Rapaz direto. do céu. Então imagina, 42 quilômetros é uma maratona, né? É a distância oficial da maratona. Então imagina fazer uma maratona depois de pedalar 6 horas e depois de ter nadado por mais uma. Então como o próprio nome diz, né? Talvez um dos desafios aí esportivos mais extremos e que de fato exige um nível de dedicação e de disciplina absurdo. Então tinha passado um ano treinando para maratona, mais um para ultra e aí mais um para o Iron. Então, para fazer o Iron foram 3 anos aí de treinos, preparo. dos quais, você imagina, a rotina que eu tenho na empresa, e não era diferente da que eu tinha há 4 anos atrás, trabalhando 10 a 12 horas por dia, com 2 filhos pequenos para cuidar, além da esposa. Então, vou falar um pouquinho da rotina. Eu me lembro muito bem que terça e quinta eram dias que eu ficava responsável por pegar as crianças na escola, que eram os dias que minha esposa tinha para fazer as atividades dela, né? Então, pegava eles na escola, dava banho, janta, colocava para dormir, aí dava uma atenção para minha esposa, porque senão a esposa também não aguenta aquilo. Sim. A hora que ela ia dormir, que eu ia treinar. Então, eu fazia o rolo, aquele rolo estático na bicicleta, sim, eu fazia das 11 da noite a 1 da manhã. E aí jantava, tomava banho e dormia às 2. Aí às 5h30 eu acordava para fazer a academia das 6 às 7, para fazer fortalecimento. E aí do meio-dia a 1h30 nadava. E aí no fim do próximo dia corria por mais 1h30, 2. Então, uma vida de cachorro. Dormia 3 a 4 horas por dia e treinava 2, 3 vezes por dia, 6 vezes por semana. Então é uma vida de cachorro realmente. Assim, rapaz, o nível de exigência... Desculpa, para conseguir fazer uma prova dessa não é pequeno e conciliar isso com uma rotina profissional e com 2 filhos é de fato uma bonita história para contar. Não, é uma bonita história para contar e eu acho que eu gosto sempre de repetir o seguinte: quando você quer muito uma coisa, ou quando você quer o resultado, eu sempre falo, a gente só tem na mente só tem 2 opções, né? Ou você entrega o resultado ou você dá uma desculpa. Né? E dentro disso que você está falando, essa sua rotina, desculpa o que não faltava, né? Porque assim, filho para cuidar, mulher, casa, trabalho, você tinha desculpa não fazer absolutamente nada. O que te moveu, o que te move a ficar nesse 1 ano com essa garra toda? Essa sua pergunta é muito boa porque de fato é isso. Se a pessoa não quer muito, é o que você falou, desculpa, imagina, em 3 anos, tiveram muitas razões para dar desculpa para não precisar ir. Era o frio, era a chuva, era a falta de tempo. Então, assim, de fato, tem uma frase importante que diz assim, né? É preciso querer muito, né? Porque quando você quer muito, você arruma um motivo para ir e não uma desculpa para ficar. E é exatamente isso. Eu queria tanto aquilo que não havia o que parasse. Quer dizer, quando eu não andava para treinar no horário que estava proposto, fazia na madrugada os treinos de sábado mesmo do Iron, eu começava às 4 da manhã para acabar até meio-dia, porque eu tinha colocado como propósito que o sábado à tarde e domingo eu ia estar com a família, como eu falei, isso faz parte do treino, quer dizer, é uma das coisas que você tem que administrar para conseguir tocar as 3 coisas, né? A família, o trabalho e o lazer. Então, essa administração do tempo é importante. Agora, o querer, de fato, acho que foi é o que eu falei, acho que o gosto da conquista, sabe? O gosto da conquista que eu tinha quando eu ganhava as competições de moto, eu acho que é um prazer muito interior mesmo, sabe? De conquista e que acabou migrando para esse modelo ali de pensamento, né? Do conquistar grandes desafios, né? E não só a vitória, né? Nós estamos falando então 2017. Nós estamos falando vamos dizer, de primeiro com a moto, depois a travessia dos Andes e agora o Ironman. Quando é que foi o Ironman que você... O Ironman foi em 2017. 2017.
E daí? Depois que você falar Ironman, não tem mais nada pra você fazer, né? Ou tem? Como é que é? E aí depois do Iron, pegando uma coisa que você falou que também que é importante, que, pô, chega uma hora que enjoa. Eu particularmente sim, muitas pessoas não, mas eu já estava treinando com essa rotina há 3 anos, correndo, nadando, pedalando. E eu falei, caramba, que saudade de voltar a andar de moto. E aí eu juntei as duas coisas. Eu voltei a andar de moto, mas sem perder o propósito do desafio. E aí eu realizei um baita de um sonho que eu tinha desde quando comecei a andar de moto aos 16 anos, há 24 anos atrás, que era fazer um Extreme Enduro na Romênia. Se chama Red Bull Romaniacs. É o enduro mais difícil do mundo na Transilvânia durante 4 dias, uma coisa realmente absurdo. Um risco até que eu sabia que existia, mas não imaginei que fosse tanto. Me meti num negócio que realmente foi complicado, mas deu tudo certo. Eu consegui terminar e, pô, foi super legal. Para você ter uma ideia, eu vou resumir um pouquinho essa prova. Dos 700 pilotos que largaram, no primeiro dia só 10 terminaram a prova. Que isso aí? Fugiu totalmente do controle a prova. E aí, como fugiu muito do controle, eles mudaram o critério de desclassificação, que dos 10 pontos de controle, quem tivesse chego até o 6º não seria desclassificado. Entendi. Até o 4º. E aí, como eu cheguei até o 6º, eu não fui desclassificado. Consegui largar para o segundo dia. No segundo dia, terminei o dia com 15 minutos para estourar o tempo limite. E no terceiro dia, eu não conseguia me mexer de dor no corpo. E dos 4 dias, você pode perder um para ainda ser considerado finisher. Eu amanheci o terceiro dia sem conseguir me mexer. Exatamente da forma como eu estou colocando. E aí, o que eu fiz? Como você pode perder um dos 4, eu não larguei no terceiro. Porque se eu largasse, eu não ia fazer no tempo limite, ia terminar de me acabar e não ia conseguir terminar o último. Aí eu consegui descansar um pouco nesse terceiro e larguei no 4º e terminei também na tampa, faltando 10 minutos assim. Foi uma baita de uma conquista. Mas teve uma estratégia aí no meio, né? Quer dizer, teve uma estratégia legal, pô, né? Se formos aliar as estratégias que em cada um desses desafios eu precisei ter, puta, dá para fazer muito link legal. Bom, os esportes de alto rendimento têm uma conexão total, né, com os negócios. É verdade. De fato, ensina muito isso. Desculpa, isso é uma coisa que também tem sido muito legal com esses desafios. Em cada um deles, eu acabo aprendendo muita coisa, me colocando em muitas situações bacanas e que acaba me ajudando muito na minha vida profissional também. Essa resiliência que você tem nesses esportes acabam te ensinando muito. Tem sido super interessante. Escuta, mas como é que teve depois dessa guerra aí, né? Porque parece que isso foi uma guerra lá na Romênia. Essa foi uma guerra. O que você continuou? Como é que você pensa no próximo desafio? Vamos lá, então isso foi em 2018. Em 2019 eu fiz minha primeira montanha de altitude. Em 2019 eu subi o Kilimanjaro, na Tanzânia, que é a maior montanha do continente africano. 6 mil metros. 6 mil metros? 5.985. Você sabe que eu tenho um sonho, mas não é nem de subir o Kilimanjaro. Eu sempre brincava que eu queria dormir uma noite aos pés do Kilimanjaro, entendeu? Deve ser legal demais, né? Vou te convencer a fazer esse programa, porque você vai se surpreender. Né? É fantástico, é lindo demais. E, bom, tão lindo quanto desafiador. Foram 8 dias para subir esses 6 mil metros. Então, imagina, 8 dias, e pegamos chuva nesses 8 dias. Uau. Foi complicadíssimo, não sei se estão rodando algumas fotos aí, mas... Com certeza. Choveram uns 8 dias, então imagina dormir na altitude, molhado, depois de um dia inteiro caminhando. O último dia, o dia do ataque ao cume, nós saímos às 11h30 da noite do dia anterior, e eu cheguei no cume às 9 da manhã, foram 9 horas e meia subindo, 900 metros de altitude. Então, para subir 900 metros de altitude, eu levei 9 horas e meia, sendo que eu não tinha dormido na noite anterior, tinha dormido 2, 3 horas, das 9 às 11h30. E depois de chegar no cume, é só a metade, né? E aí nós tivemos que descer e descemos 2 acampamentos. Nós descemos por mais 8 a 9 horas também. Então foram 18 horas praticamente ininterruptas depois de 2, 3 horas de sono. Foi
é bastante pesado, é um perrengue grande também. Rapaz do céu, esse é o homem dos perrengues, viu? É. Bom, acabou, né? gostar Depois de do Kilimanjaro vem o que agora? Daí, qual que é depois, a sequência? Você viu que é multisportes, né? Sem ué. conexão nenhuma uma com o outro. Depois do Kilimanjaro, na verdade, realizei um outro sonho antigo e esse foi especial que eu fiz com o meu pai. Uhum. Como eu falei, eu ando de moto há 24 anos e o meu pai, na época de adolescência, andava de moto. E há alguns anos atrás ele fez o Rally dos Sertões por algumas vezes e nós sempre falamos de um dia fazer junto. E deu certo de, em 2020, fazermos o Rally dos Sertões juntos de carro. Ele foi de piloto, eu fui de copiloto. Olha Como só. navegador e, os Sertões também é o segundo maior rally do mundo, atrás só do Dakar. Uhum. E, foi uma baita experiência e ter feito do lado do meu pai foi, super especial. Foi um dias fantásticos também. Imagino que foram dias inesquecíveis. né? Foram. Muito bacana. Escuta, mas não parou por aí, né? Não parou por aí. E para fechar os Sertões ainda acabou que o que era para ser só uma experiência, acabou que ficamos em segundo lugar na categoria Você nossa. tá brincando, né? Você é um caboclo que você falou que não é profissional, mas você já falou que... Você viu que a gente eu gosto de competir. E aí a história é um pouco longa, mas nós chegamos a ser anunciado como vencedores da nossa categoria. Por um critério, acabamos ficando em segundo, a história é um pouco longa. Mas então, baita resultado, dos 38 carros, ficamos em 12º carro na geral, na categoria de carros inferiores. Então Entendi. foi uma surpresa, assim, pro Rally, Foi... aonde nós chegamos com o carro que chegamos. Foi muito bacana. Foi muito top. Mas, não acaba aí. Não acabou, não acabou. Depois de 2020, então... Ano passado, em 2021, meu objetivo era subir o Elbrus na Rússia, que é a maior montanha da Europa. São próximo de 6 mil metros também, são 5.700 metros, um pouco menor do que o Kilimanjaro, mas um pouco mais complicado, porque o frio lá é muito mais extremo, então é uma montanha um pouco mais difícil. Só que, infelizmente, as fronteiras da Rússia não abriram e acabou não dando certo de ir para lá. E como não podia fechar 2021 sem um desafio, a única coisa que eu consegui viabilizar dentro do país, com as fronteiras fechadas, foi fazer o Caminho da Fé. Não sei se o pessoal aí já ouviu falar. Pois é, eu mesmo já fiz um vídeo aqui, eu estou prometendo agora, em abril nós vamos fazer o Caminho da Fé. Eu vou te convencer no pé do Kilimanjaro e fazer o Caminho da Fé. Pois é, eu vou fazer o Caminho da Fé agora em abril, a gente vai... fazer aí, pretendo do dia 9 até o dia 23 de abril, nós estamos no caminho da legal. fé. E essa foi outra história fantástica, porque foi um desafio que não foi simples, até porque as pessoas, o Caminho da Fé são 320 quilômetros de Água da Prata até Aparecida. Isso. E a maioria costuma fazer de 12 a 14 dias. Isso. E como eu tirei uma semana só de férias, eu precisei sair em um sábado e chegar até o outro domingo. Então eu tive 9 dias só para fazer. Uau. Então eu precisei fazer 40 quilômetros por dia, o que dava de 10 a 12 horas por dia de caminhada com uma mochila que não é leve e por montanhas, né? Sim. Na Serra de Minas, então é bastante difícil e foi uma experiência fantástica, tanto pelo lado do desafio, que foi interessante, mas imagine que pelo lado da espiritualidade, 10 a 12 horas por dia caminhando com você mesmo sozinho por 8, 9 dias, então foi uma experiência fantástica e em um ano super providencial, né? Num ano super complicado aí com a questão de Covid, onde quase perdi minha mãe, inclusive, nesse ano. Ter feito isso foi uma grata também, uma benção muito bacana. Motivos para agradecer não faltavam, então pois é. foi legal, mas foi você um ano providencial para ter feito isso. Mas eu já percebi, você é um cara que faz muita coisa, mas eu acho que gratidão é uma coisa que você curte muito e deve ter muita gratidão aí nesse peito seu, né? Sem dúvida. Principalmente por ter saúde e por fazer isso. E aí aquela tua pergunta do porquê também é um pouco isso, sabe? A rotina de todo mundo que trabalha em quer seja ele o negócio, via de regra é uma rotina que tem um estresse envolvido e ter essa válvula de escape, que no meu caso é via os esportes, acaba sendo importante. Então, como eu falei, isso me ajuda muito, inclusive, no meu negócio, então, né, na minha vida profissional. Então, esses esportes acabam complementando. Eu perdi a conta aqui, mas eu acho que foram 6 ou 7 desafios, mas eu queria que você falasse agora,
de futuro, né? Pelo jeito você não vai passar nenhum ano batido. Já tem desafio para frente programado? Não vou. Os 7 próximos já estão programados e tem mais 4 que eu sei que vou fazer e ainda não sei em que ano, mas os 7 próximos já estão programados ano a ano. Rapaz, e você sabe, dá para você falar para nós? Eu vou falar o próximo só, eu sempre, nem minha esposa sabe, ela vai ficar louca comigo, ela fala, me antecipa isso pelo menos, para eu me organizar, né? Sei. Eu falo, não, um problema de cada vez, eu brinco com ela, né? Entendi. E esse ano eu vou fazer o Rally dos Sertões de novo, mas esse ano eu vou fazer de moto. Entendi. O que é extremamente mais complicado. Imagina que na moto, além do risco envolvido, você, além de pilotar, você navega, né? Você é responsável pela navegação que você está fazendo em cima da moto. Então, navegar de moto a 170 km por hora num percurso que você não conhece é uma coisa super interessante. E esse também era um sonho que eu sempre quis fazer. E esse ano vai ser especial porque o Sertões completa 30 anos. E eles vão fazer a prova que eles estão chamando de Oiapoque ao Chuí. Então a prova vai atravessar o Brasil inteiro em comemoração aos 30 anos. Então ela vai ter praticamente o dobro de distância que ela tradicionalmente tem. Vão ser 8.000 quilômetros em 14 dias. Isso aí vai ser maior do que o Paris-Dakar, não vai não? E bem lembrado, o grande objetivo para esse ano de ter aumentado tanto a prova foi para de fato colocar a prova no Guinness. A organização falou que pretende fazer a prova desse ano maior do que o Dakar. Então, esse ano, provavelmente, o Sertões passa a ser o maior rally do mundo. Então, vão ser 8.000 quilômetros em 14 dias. E como você viu que eu gosto um pouquinho, né, de desafio, não bastasse o desafio como ele já eu me atrevi a me inscrever na uma categoria chamada Self, onde o piloto tem que ser responsável pela manutenção da moto também. Então, além dos 700 km por dia de pilotagem, a hora que acaba o dia, só eu vou poder mexer na moto, não posso contar com apoio mecânico. Então a organização te providencia a estrutura, né? Então você termina o dia, a ferramenta está te esperando e a barraca montada, para se sobrar tempo entre você de ficar pronto para o dia seguinte, você dormir. Então essa vai ser uma baita aventura também. Ô Rodrigo, baita aventura. Eu considero esse aqui a nossa maior aventura aqui no nosso canal Recalculando, em celebração aí ao Dia do Esportista, dia 19 de fevereiro. Cara, só me resta agradecer, porque eu tenho certeza que você ainda vai voltar aqui. Você falou, mas você não falou, você não anda de bike, né, rapaz? Que coisa. Rapaz, você falou andar 170 por hora na moto, num percurso que você não conhece, e eu para andar de bike eu consigo chegar a uns 12 por hora, e num percurso que eu conheço relativamente, eu fico imaginando você sabe a emoção. Que a bike é uma excelente atividade física. Eu pedalei muito na época do Iron, e acho que acabei enjoando um pouquinho. Para quem gosta de andar de moto, Entendi. Tem um problema em aceitar a bicicleta, justamente porque quando você olha aquela curva lá na frente, que de moto chega rápido, de bicicleta não chega nunca. Não chega nunca. Então quem anda de moto tem um pouquinho o pé atrás e pedalado, é um pouco de preguiça. Entendi. E aí eu tenho nadado e corrido muito para me preparar aí para os desafios. Rodrigo, que espetáculo. Sabe o que eu acho? Assim, que eu fico imaginando é assim, você é a prova viva aqui para nós de que, gente, é só desculpa, que a gente não pode dar desculpa. A gente realmente tem que levantar a bunda do sofá, né, e partir para fazer as coisas. Não dá para dar desculpa. Já viu o tanto de desculpa que esse moço podia ter, né? Porque trabalha 10, 12 horas todo dia, né? Eu realmente virei seu fã, viu, Rodrigo? Obrigado. Ouvindo isso de você é um prazer, cara. Você sabe que eu tive uma um desafio. História também que me comoveu hoje. Pois é, 80 quilos sem bariátrica, viu, rapaz? Então, Vocês devem conhecer a história desse cara aqui, mas eu vou te falar, tudo que eu fiz é fichinha, cara. Não é não, rapaz. Fiquei encantado com a tua história, cara. Essa é uma lição de vida. Pois pra muita gente, cara. Pois é. E aí, a lição que eu agradeço demais aqui, porque eu gosto de dividir outras experiências, essa sua experiência é fantástica, é riquíssima, e eu fiquei muito feliz de você ter topado. A gente está aqui nesse cenário que vocês estão vendo, gravando isso para vocês, né, em pleno, acabamos o dia, estava trabalhando o dia todo aqui, não é assim? Foi engraçado, porque na hora de ir embora, trabalhamos aqui o dia todo, e na hora de ir embora o Carlão falou, Rodrigo, posso te procurar pra gente falar, cara, sobre essa sua história de esporte? Eu falei, Carlão, pode, me avisa quando for preciso. Eu falei, mas e se fizer agora? Quanto tempo? Não, em 10, 15 minutos. Eu falei, rapaz, vamos fazer agora então? Vamos embora. Foi isso. Então é o seguinte, já estamos informando ali que nós já chegamos em 30 minutos, então show de bola.
Maravilha, bater papo querido, gostoso, show de bola, foi uma passa rápido, delícia. né? Obrigado pela sua presença, Obrigado. viu? Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado da história e principalmente que tenham aproveitado, assim, enfim, de certa forma, talvez tocado um pouquinho, cada um que tinha uma vontade de, né, de realmente mudar de vida em algum momento e falar, puta, precisava de um estalo e de repente gostou da história e falou, cara, eu vou... Aquele negocinho que eu sempre pensei em fazer e achava que não dava, acho que eu vou atrás. É isso mesmo. Vou ficar feliz se souber que alguém gostou da história e resolveu partir para enfim, buscar o seu sonho e foi atrás e deu certo. Vou ficar super feliz. Pois é, né, gente? Então, ó, é isso aí, gente. Vamos parar de dar desculpa, né? Essa história aqui do Rodrigo é fantástica, e é real. Ele tá aqui, cara de carne e osso, né? Então, essa história existe. Então, vamos parar, vamos correr realmente atrás dos nossos sonhos, né? E eu quero resgatar isso, porque eu sempre falo aqui que a gente precisa só de 3 coisinhas básicas, né? Que é querer, né? A gente precisa querer muito, de verdade, querer de maneira genuína. A gente precisa fazer como ele planejou, e ele já disse que está planejado aí o 7, ele só deu a pista para nós só spoiler só do próximo. Só do próximo, mas ele já tem na cabeça, tá tudo no esquema. E finalmente fazer o que ele fez, né, gente? Vamos partir para ação milimétrica, que são as ações que constroem, né? Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado a vocês pelo tempo, pela paciência de ouvir um pouquinho das minhas histórias, espero que tenham gostado. E como eu falei, acho que se isso despertar alguém a realmente buscar um sonho antigo, que sempre achou que, pô, não dá mais tempo para fazer, pô, tenho certeza que se despertar esse desejo em alguém e a pessoa for atrás, e tenho certeza que se for atrás vai conseguir. Vai. E se você me contar depois de alguma história dessa, eu vou ficar super feliz de ter dado esse estalo para alguém. Vai ser super bacana. Com certeza. E você já sabe, né? Agora você já está acompanhando nosso canal aqui também, já se inscreveu, então tem que fazer igual o Rodrigo, viu? Se inscreve aí, né? Virei fanzaço desse cara, que esse cara tem uma história bonita. Maravilha, gente. Então é isso. Esse foi mais um Recalculando, mais um vídeo aqui do seu canal Recalculando Saúde e Felicidade. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa e não se esquece, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, o seu comentário e principalmente espalhe esse vídeo para toda a sua galera, para toda a sua comunidade. É isso aí, gente. Roda a vinheta aí, Cairo!